Bem, pessoal, nós vamos analisar agora quais são os instrumentos, aqui seguindo o nosso estudo de processo penal, quais são os instrumentos processuais que nós podemos usar para enfrentar uma prisão cautelar. Ou seja, imagina que o indivíduo foi preso cautelarmente por uma prisão em flagrante, ou prisão temporária, ou uma prisão preventiva, e nós vamos utilizar um dos instrumentos para a restrição, para buscar de alguma forma evitar essa restrição de liberdade. Nós temos 4 instrumentos. Nós temos a liberdade provisória, nós temos o relaxamento de prisão, nós temos o habeas corpus e a revogação de prisão. Como é que nós vamos organizar isso? Para que eu saiba qual desses 4 instrumentos eu devo usar, eu devo fazer algumas perguntas em sequência. É um raciocínio muito simples. Então eu tenho a liberdade provisória, a revogação da ordem de prisão, ou simplesmente a revogação da prisão, habeas corpus e o relaxamento. Primeira coisa que eu vou fazer é um corte aqui, porque a liberdade provisória e a revogação da prisão, elas vão ser utilizadas naquelas situações onde eu perceba que existe legalidade na prisão, portanto não existe uma ilegalidade aparente, mas eu quero convencer ao juiz de que, apesar da existência da legalidade, deveríamos considerar aquela prisão desnecessária. Então a gente consideraria que, apesar da legalidade, haveria a desnecessidade da prisão. Então, quando eu uso a liberdade provisória ou a revogação da ordem de prisão, é porque eu estou trabalhando com a ideia de uma prisão legal, mas desnecessária. Desnecessária por vários motivos, ou porque eu posso substituí-la por uma medida cautelar diversa da prisão, ou porque pode ser autorizada a utilização da fiança, ou porque de alguma maneira eu tenho aí a possibilidade de visualizar que aquela prisão preventiva já não é mais tão necessária, mas a ênfase, quando você trabalha aí com a liberdade provisória e a revogação da prisão, é que já não há mais necessidade de seguir com a prisão. Prisão até válida é, mas não é mais necessária. Muito bem. Quando eu trabalho com habeas corpus e com o relaxamento de prisão, aí já é uma lógica um pouco diferente. O que há de comum entre o habeas corpus e o relaxamento? Lá eu vou partir de uma outra ideia. Quando eu trabalho com habeas corpus e relaxamento, a prisão ela é ilegal, ou seja, claramente ilegal. Ela é legal porque ela contrariou alguma regra formal ou material. Então ela tem aí a sua ilegalidade clara. Então, em face disso, em nome disso, esses 4 instrumentos que parecem iguais à sua utilização, a gente já começa a diferenciar. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se essa prisão que eu quero enfrentar, ela é legal ou não, se há legalidade ou não nessa prisão. Porque se eu respondo que aquela prisão ela é ilegal, eu vou caminhar pela via, aí, repito, da liberdade provisória e da revogação de prisão. Se eu trabalho e respondo que a prisão ela é ilegal, aí nós temos o habeas corpus e o relaxamento. Então, diante de uma prisão cautelar, você tem uma prisão cautelar a analisar e você vai extrair daí qual é a medida que você vai utilizar. Primeira pergunta é, eu verifico aqui algum tipo de ilegalidade patente? Existe aqui algum tipo de legalidade óbvia? Se eu respondo que não, trabalhe com a liberdade provisória e a revogação de prisão. Se eu respondo que há uma ilegalidade, você vai trabalhar com o relaxamento e o habeas corpus. Nesse primeiro momento, vamos nos dedicar a conhecer as 2 primeiras medidas. Ou seja, imagina que você respondeu que a prisão ela é legal. Você não conseguiu visualizar uma ilegalidade evidente, patente, óbvia para aquela determinada prisão. Não conseguiu ver ali a existência de uma ilegalidade que justifique a declaração dessa prisão como uma prisão ilegal. Então, diante disso, vamos trabalhar com as 2 primeiras opções. Liberdade provisória e a revogação da prisão, ou revogação da ordem de prisão. Para que eu saiba qual desses 2 instrumentos eu vou utilizar, eu vou usar um raciocínio muito simples. Um raciocínio, de verdade, bastante simples. Qual é o raciocínio que eu vou usar aqui? Ora,
Veja que nós temos duas alternativas. Eu tenho a liberdade provisória e eu tenho a revogação da prisão. O nome completo é revogação da ordem de prisão. Ora, se eu tenho aí a revogação da ordem de prisão, eu preciso me posicionar no sentido de que aquela determinada medida deve ser utilizada, aquela medida específica, apenas quando eu tiver prisões derivadas de uma ordem judicial de prisão. Então veja, eu estou aqui, já respondi que a minha prisão ela é ilegal, que ela é legal. Não identifiquei nenhum tipo de ilegalidade aparente. Então eu vou trabalhar com a legalidade, dizendo, olha, a prisão ela é legal, porém, de alguma maneira, ela é desnecessária. E eu tenho na minha mão duas opções, a liberdade provisória e a revogação da ordem de prisão. Quando eu trabalho com a liberdade provisória, significa dizer que eu estou trabalhando com um tipo de prisão que não depende de ordem judicial, já que a outra opção é a revogação da ordem de prisão. Então, se eu vou trabalhar com um instrumento chamado revogação da ordem de prisão, ou simplesmente revogação de prisão, significa dizer que essa revogação só pode ser utilizada naquelas prisões cautelares oriundas de uma ordem judicial. E nós vimos que há três possibilidades de prisão cautelar: prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. Nós temos aí essas três possibilidades de prisão: prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. Perfeito. Dentro disso, a prisão temporária e a prisão preventiva são oriundas de uma ordem judicial. A prisão em flagrante não. Nós já estudamos nas aulas anteriores que a prisão em flagrante, desde a Constituição Constitucional, ela vai prescindir, ela vai dispensar a ordem de prisão. Então veja como o raciocínio é fácil. Nós já percebemos que a prisão ela é legal. Não consegui visualizar nenhum traço, nenhum elemento de ilegalidade aparente naquela determinada prisão. Show. Eu tenho diante de mim, então, dois instrumentos, a liberdade provisória e a revogação de prisão, ou revogação da ordem de prisão. Se eu vou usar a revogação da ordem de prisão, pressupõe que eu tenho que utilizar isso em uma prisão oriunda de uma determinada ordem de prisão. Então aqui é fácil. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu estou diante de uma prisão em flagrante ou não? Se você responde que é uma prisão em flagrante, o instrumento a utilizar é a liberdade provisória. Se você está diante de uma prisão derivada de uma ordem judicial, onde você vai buscar a revogação dessa ordem, aí você vai trabalhar com a revogação da ordem de prisão. Então, primeira pergunta, qual é? Prisão ela é legal ou ilegal? Respondi que ela é legal. Vou caminhar agora para a segunda pergunta. Essa prisão é oriunda de uma ordem judicial ou não? Porque se eu respondo que ela vem de uma ordem judicial, eu já sei qual é o instrumento que eu vou usar, a revogação da ordem de prisão. Se eu percebo que se trata de uma prisão em flagrante, vou usar a liberdade provisória. Portanto, a natureza da decisão é que vai determinar qual será efetivamente o meio através do qual você vai utilizar o instrumento de liberdade. Ou seja, se eu estou diante de uma prisão em flagrante, use efetivamente a figura da liberdade provisória. Se eu estou diante de uma prisão temporária ou preventiva, você vai buscar a revogação daquelas respectivas ordens de prisão, portanto você usa a revogação de prisão. Qual é o fundamento para isso? O artigo 316. O juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então aqui é simples. Ou seja, aquela prisão temporária, aquela prisão preventiva foi decretada por algum motivo. Necessidade da investigação policial, necessidade de buscar aí elementos de informação, ordem pública, ordem econômica, instrução criminal. Então, no meu pedido de revogação de prisão, eu vou tentar convencer ao juiz, e eu vou dirigir esse pedido ao juiz que ordenou, à autoridade judicial
que ordenou a prisão temporária preventiva, eu vou tentar convencê-lo de que efetivamente aquela prisão se tornou desnecessária. Então eu tento convencer que aquela prisão já não é mais necessária como ela era antes. Então a ideia aqui é que quando eu trabalho com a prisão, com a revogação, o meu pleito, que, repito, é dirigido ao próprio juiz, à própria autoridade judicial que decretou aquela prisão, será no sentido de dizer, olha, eu não tenho mais motivos para estar preso. O senhor decretou a prisão para que fosse preservada a prova já foi concluída. O senhor decretou a prisão para que eu fosse identificado, eu já estou identificado. O senhor decretou a prisão para que eu não fugisse, está aqui meus passaportes, eu entrego meus passaportes, ou seja, eu tenho aí uma argumentação baseada na desnecessidade, né, em face do desaparecimento daqueles motivos, da não realização mais daqueles determinados motivos. É isso que a gente vai ter dentro desse determinado contexto. Então, quando eu trabalho com a revogação de prisão, o meu trabalho será voltado para tentar construir na cabeça do julgador a ideia de que os motivos pelos quais ele decretou a prisão já não existe mais. Se, no entanto, a pergunta foi respondida indicando que nós não temos uma prisão oriunda de uma ordem judicial, mas uma prisão em flagrante delito, nós vamos ter a possibilidade de uso da liberdade provisória. Essa liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança, né? E como é que o código funciona? Ele vai indicar nos artigos 323 e 324 as hipóteses onde não cabe fiança. Então ele traz o seguinte, olha, nesses casos não é cabível a fiança. Então se não é cabível a fiança, eu vou ter que buscar uma liberdade provisória sem fiança. Em que situações essa liberdade provisória sem fiança pode ser concedida? No caso, por exemplo, do artigo 310, ele diz que se o indivíduo não tiver motivos para estar preso, eu posso conceder a liberdade provisória mesmo sem fiança, e em outros casos, tá? Quando cabível a fiança, o que nós vamos ter? Quando é admitida a fiança, nós vamos ter uma sequência de perguntas. Quem vai fixar essa fiança? Quanto será? E como é que eu vou executar isso? Então, a primeira pergunta é quem vai conceder a fiança. Entendam a fiança como uma garantia. Então, se eu entendo que é cabível a fiança, como é que eu vou entender? Aquele caso não está nas hipóteses em que a lei veda a fiança, eu vou pagar a fiança e vou ter a minha liberdade de volta. Claro que se ao final do processo eu for condenado, essa fiança de fato é definitivamente perdida para o Estado. Se eu for absolvido ao final do processo, eu recebo de volta essa fiança, tá? Mas veja o que nos diz aí o artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior, a liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, como é que funciona? Se eu tenho o máximo da minha pena até 4 anos e o crime é afiançável, quem vai fixar a fiança é o delegado. Se eu supero uma pena em máxima de 4 anos, é o juiz que vai fixar a fiança. Portanto, o delegado tem a prerrogativa de fixar a fiança, desde que eu perceba efetivamente que aquela pena máxima relativa ao caso não exceda 4 anos. Se exceder 4 anos, aí será efetivamente apenas o juiz a fazer isso. E quais são os valores, né? Os valores serão tratados no artigo 325. Então ele vai dizer no inciso 1º, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, perdão, no grau máximo, não for superior a 4 anos. De 2 a 10 salários mínimos, diz o inciso 2º, quando o máximo de pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Então veja, naquelas hipóteses em que o delegado pode arbitrar a fiança, penas inferiores a 4 anos, essa fiança vai estar entre 1 e 100 salários mínimos. Veja que é um intervalo bastante elástico. E isso tem uma lógica, para que eu possa verificar realmente as condições pessoais, as condições próprias daquele determinado indivíduo. Quando eu tiver aí a fiança fixada pelo juiz, isso significa que as penas máximas são superiores a 4 anos, nós vamos ter
o valor de fiança entre 100 e 200 salários mínimos. Então, tenho aí entre 100 e 200 salários mínimos. Agora, veja que o parágrafo 1º, ele traz alguns mecanismos que podem alterar em muito esses valores fixados. Parágrafo 1º do mesmo artigo 325 diz: se assim recomendar a situação do preso, a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 1. Dispensada, na forma do artigo 350, reduzida até o máximo de 2/3, ou aumentada em 1000 vezes. Então, aqueles valores de 1 a 100 e de 10 a 200, eles podem ser reduzidos a 2/3, eles podem ser aumentados em até 1000 vezes, ou mesmo posso dispensar nos termos do 350. O 350 é um artigo interessante em que ele vai dizer que aquela determinada pessoa merece a fiança, ela merece receber a fiança, mas ela não tem dinheiro para pagar a fiança. Em outras palavras, ela tem direito, mas não tem dinheiro. Será o caso de dispensa. Tá? Então vamos voltar para que a gente possa entender. Respondi a primeira pergunta dizendo que a prisão ela era legal. Diante de mim há duas possibilidades agora: ou a revogação da prisão ou a liberdade provisória. Como é que eu separo isso? Revogação da prisão, se a ordem vier de uma prisão oriunda de uma ordem judicial, ou seja, eu vou usar a revogação da prisão se a prisão foi ordenada pelo juiz, temporária ou preventiva, e uso a liberdade provisória no caso da prisão em flagrante. No caso da liberdade provisória, tem que fazer ainda um terceiro questionamento, se essa prisão será confiança, se essa liberdade provisória será confiança ou não. Agora vamos voltar e vamos imaginar que nós respondemos que a prisão ela é ilegal. Nesse caso, nós vamos ter dois instrumentos. Ou eu uso o habeas corpus, ou eu uso o relaxamento. O conteúdo do que eu vou escrever no relaxamento e no habeas corpus é o mesmo. As hipóteses de utilização são as mesmas. Então, tanto no relaxamento quanto no habeas corpus, o que eu coloco na petição é rigorosamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar. Tanto é que eu vou utilizar tanto o relaxamento como o habeas corpus para prisões preventivas, para prisões temporárias, uso para qualquer delas, para prisões em flagrante. Quais são as diferenças? Bem, o relaxamento é uma peça privativa de advogado, o habeas corpus não. Qualquer um pode utilizar e impetrar um habeas corpus. E há uma segunda diferença. O relaxamento eu vou apresentar ao juiz ou ao tribunal que tem a prisão na mão, ou seja, o juiz decretou uma prisão preventiva. Eu entendo que essa prisão é ilegal. Eu apresento o relaxamento apresento o relaxamento diretamente ao juiz, diferente do habeas corpus em que eu vou sempre uma instância acima. Então, identifiquei que a prisão ela é ilegal. Eu tenho nas minhas mãos dois instrumentos, o relaxamento e o habeas corpus. O que eu vou encher, o que eu vou preencher de argumentos é a mesma coisa. Quais são as diferenças? O relaxamento é privativo de advogado, o habeas corpus não é, e o habeas corpus eu vou sempre impetrar num grau acima. Então, se eu quero impetrar contra o juiz que decretou a prisão, eu vou ao Tribunal de Justiça ou ao TRF. Se é contra o TRF ou o TJ, vou ao STJ. Já o relaxamento eu apresento ao próprio órgão julgador que tem, digamos assim, a prisão na mão. Há um entendimento do STJ que vai dizer que se eu percebo que a prisão é ilegal, eu primeiro preciso pedir o relaxamento para só então pedir o habeas corpus, sob pena do que o STJ diz, que é a supressão de instância. Esse entendimento tem se enfraquecido nos últimos anos. Hoje já há uma corrente da jurisprudência que diz que eu só preciso pedir o relaxamento naqueles casos em que eu estiver falando de excesso de prazo. E se eu estiver falando, por exemplo, da ausência de fundamentos, obviamente o juiz não vai voltar atrás daquela prisão que ele decretou dias atrás. Então eu já poderia ingressar com o habeas corpus. Mas esse entendimento está crescendo, mas ainda não é maioritário. O entendimento na jurisprudência ainda maioritário é no sentido de que sim, você sempre vai ter que pedir ao juiz de primeiro grau aquela liberdade através do relaxamento, para só então alçar um voo maior indo ao habeas corpus no tribunal. Tá? Então, resumindo tudo em relação às liberdades. Primeira pergunta, ela é legal ou ilegal? Se ela for legal, eu vou ter que trabalhar na desnecessidade da prisão e eu tenho aí a revogação e a liberdade. Como é que eu sei? Revogação para ordens de prisão que vem do juiz, prisão preventiva e prisão temporária, liberdade provisória para aquelas hipóteses de prisão em flagrante. Quando eu vou e respondo que a prisão ela é ilegal, tenho aí o relaxamento e o habeas corpus. Como é que eu utilizo isso? Primeiro, vou trabalhar com a ideia de que o relaxamento
ele é privativo de advogado, coisa que o habeas corpus não o é. E o relaxamento, efetivamente, vai ser, dentro desse contexto, dentro desse cenário, sempre dirigido ao juiz ou ao tribunal que ordenou a prisão, enquanto que o habeas corpus vai sempre a uma instância acima. Tá? Com isso a gente conclui todo o estudo de prisões e liberdades.